Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 17 de estudo do Espiritismo, nível básico. Nós vamos agora falar sobre o sinal verde. Vamos ler o sinal verde. A gente sempre começa lendo o sinal verde, uma página de abertura, e em seguida a gente vai então para o Livro dos Espíritos e faz a leitura de novas perguntas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele foi compilado por Kardec. Se você não conhece a história, vale a pena assistir a primeira aula. E a primeira aula ela fala sobre o que é Espiritismo e explica tudo isso. Então, vale sempre a pena você assistir todas as aulas anteriores, porque o estudo, o aprendizado, ele é uma sequência. Então, essa é a aula 17. Você tem 16 aí para trás para assistir. Mas, se quiser assistir essa também, não tem problema. Depois você volta, assiste as outras. E vamos lá. Bom, e depois, então, a gente vai ler sobre os espíritos. Vamos começar, então, pela leitura de hoje, que é a leitura do Sinal Verde, na página Ver e Ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em vista ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Então, uma página curtinha, bem interessante, bem direta, como sempre aqui no Sinal Verde, boa para a gente ler também antes do Evangelho no Lar, que é muito bom a gente fazer também. E uma leiturazinha dessa cai muito bem como a abertura. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Então, saber ouvir. Pouca gente hoje sabe ouvir também, com atenção. Mas o que ele se refere aqui mesmo é você prestar atenção no que é importante de fato. Então, por exemplo, em vista do lar de alguém, ou seja, quando nós estivermos na casa de alguém, aprendamos a agradecer o carinho, o acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Então, você está sendo recebido na casa de uma outra pessoa, você vai ficar prestando atenção no que está bagunçado, no que está fora de lugar, só porque talvez na sua casa você tenha tempo de organizar melhor, Não, você tem que agradecer o recebimento ali, de estar sendo recebida, agradecer pelo fato de repente, tomar um café com seu amigo, prestar atenção no amigo, o restante não é importante. Então, dar importância ao que realmente é de valor para a vida. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de uma pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentido. Então, o que ele está falando aqui é que, por vezes, a pessoa erra numa dicção, erra na palavra até utilizada,
mas foi possível compreender o que a pessoa queria dizer. E era uma frase boa, de profundidade, do coração, às vezes, dela. E muitas vezes a pessoa se atenta, errou a palavra, falou a palavra errada, aí corrige ainda por cima. Olha, não é assim, é assim que se fala. Não façam isso, né? O que é mais importante? Você corrigir aquelas letrinhas que por vezes possam estar erradas, né? Ou você ouvir o teu amigo e compreender o que ele quis dizer. Porque na maioria das vezes dá para entender, mesmo com a letrinha errada, mesmo com a pronúncia errada, dá para compreender. E às vezes é uma mensagem muito boa, de carinho, e que a gente deixa de receber, né? Porque está preocupado com gramática. Sentimento é mais importante, a intenção é mais importante do que gramática. Da mesma forma que a pintura é mais importante do que a moldura do quadro. É o que ele fala aqui também, né? Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Então, nenhuma malícia, veja do fundo do coração com amor sempre. Mas eu conheço essa pessoa, ela só fala coisa ruim, ela é uma pessoa que não é bondosa. Pode até ser, mas abra o ouvido e ouça primeiro, com o coração puro. E, se for possível, oriente. Diga para ela que, olha, não quero falar do outro, que o outro não está presente. Está fazendo fofoca? Não, vamos mudar de assunto. Eu não gosto de falar de quem não está presente. Né? Está registrando anedotas, piadas de outras pessoas, né? Rindo, debochando. Né? Coloque o tom que tem que colocar e corrija. E diga, olha, não é correto ficar falando do outro e o outro não está presente. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre essa outra coisa. E mude. Assim faz um espírita, assim faz um cristão que ama seus irmãos. E, acima de tudo, compreende aquele serzinho que está contando a anedota. Né? Porque estamos todos em evolução, estamos todos em crescimento. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência. Olha, eu vou te contar um segredo, fulano e fulana, bababá, né? E aí começam as fofocas, né? E aí ele fala aqui, olha, isso daí você está passando veneno para os seus amigos. E eles vão passar adiante para outras pessoas. Cuidado com as suas responsabilidades, o que fala, o que pensa antes de tudo, o que fala e depois as ações. Mas a gente sempre começa educando a nossa mente para pensar sempre coisa boa, para só deixar entrar na nossa cabeça também boas palavras, bons pensamentos. Então tudo começa filtrando o que está entrando. Coloque um filtro bem forte para filtrar o que está entrando. Então é o que ele fala aqui por último, aqui é importante também. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Então, saber ouvir, saber compreender e tentar, na medida do possível, lógico, auxiliar, orientar, mostrar o caminho correto qual é, se for permitido. Né? Lembrando que a gente só levanta quem está no chão se quem está no chão quer se levantar. Não adianta ficar puxando quem está caído, quem está ali, porque se a pessoa não quiser compreender, não adianta. E aí, em alguns casos, você tem que até se afastar, para não ficar contaminando o seu subconsciente com palavras ruins o tempo inteiro, né? Palavras negativas o tempo inteiro. Então, uma coisa que nós prezamos no nosso trabalho de reforma íntima, e que é muito importante todos praticarem, e que tem vídeos aqui, vários vídeos aqui no canal, que fala sobre ser positivo.
controle do subconsciente, manter pensamentos positivos, pensamentos bons. É um trabalho de um jardineiro plantando coisa boa no teu subconsciente. Bom, essa foi a leitura de hoje, foi ver e ouvir, bem interessante. Muito bem, vamos então falar agora sobre o Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 2, o título da encarnação dos espíritos, sobre encarnação dos espíritos. Então vai falar sobre o processo de encarnação, o objetivo da encarnação, é o primeiro tópico, inclusive, vai da 132 a 133. Depois fala sobre a alma, que vai da 134 a 146, e aí, por fim, materialismo, da 147 a 148. Né? São muitas questões, então hoje a gente deve ir aqui até a 140, na próxima aula, e a gente continua da 140 até a 148, fechando aqui o capítulo 2 aqui, da encarnação dos espíritos. Tá? Fechando o capítulo 2 todo, não. Fechando o pedaço do título da encarnação dos espíritos. Muito bom. Vamos lá, então, à primeira perguntinha, que é a perguntinha 132. Na pergunta 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí tem uma explicação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Né? Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que interessante essa resposta, hein? Tudo se encadeia. Tudo se encadeia. Todos estamos em evolução. Inclusive os animais, seguindo o rumo, conforme está aqui. Tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Essa foi a 132. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos conseguintes sem mérito. Pergunta A. Dentro da pergunta 133, Kardec fez a pergunta A. Mas então de que serve aos espíritos terem se seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos.
aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, interessantíssima essa pergunta, né? E a resposta, principalmente. Né? Aqui eles resumem muita coisa. Para começar aqui, que todos estamos em evolução, mesmo que tenha um que sempre acerte, ele vai fazer algumas encarnações ainda, vai chegar mais rapidinho, provavelmente, por suas escolhas corretas, chega mais rápido, com certeza. Mas erra também. Mesmo que ele acerte algumas, vai errar algumas, menos talvez, e aí vai chegar mais rápido, mas passa por várias encarnações. Outro ponto de importantíssimo aqui olha, a gente está sofrendo porque a gente erra muito. Então, os nossos sofrimentos são para a gente passar por aquele problema, para compreender aquele problema e largar aquele vício, aquela mania, aquela materialidade em excesso, né? Aquele apego em excesso, por vezes, à matéria ou a desejos da matéria, como, por exemplo, a avareza e ciúme, inveja, né? Tudo isso muito atrelado ao ego, né? Então, esvaziar-se do ego talvez seja assim o maior dos méritos que podem se obter, porque se tira junto muito disso aqui, né? Então, quanto menos ego, quanto menos essas más escolhas aqui todas, né, de inveja, ciúme, ódio, que não foi nem citado, mas, nossa, isso é terrível. A gente não pode odiar ninguém nunca, não é? Senão você vai voltar a nascer próximo daquele irmãozinho para tentar se corrigir. E só param de nascer juntos quando saírem juntos, abraçados, para o alto. Mostrando, abraçados que eu digo, mostrando a Deus que fizeram as pazes de fato, que se amam. Então, é isso, pessoal. Muito interessante aqui essa 133. Vamos a 134 agora. A 134, ela já está dentro do item alma. E aí Kardec perguntou, o que é a alma? Resposta, um espírito encarnado. Então, para o Espiritismo, baseado nas respostas dos espíritos aqui, sempre que falarem a alma, é a alma que envolve o espírito encarnado. O próprio espírito encarnado, ele é chamado alma. Né? Então, todos nós temos uma alma, todos nós somos uma alma encarnada. Né? A alma, ela é um espírito encarnado. Essa é a resposta. Pergunta A, dentro da 134. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Resposta. Espírito. Na espiritualidade era espírito. Encarnou a alma. A alma dentro de um corpo. Questão B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Resposta. Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir aos corpos. A alma, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então é isso, pessoal. Lá em cima nós somos de espíritos, tá? Aqui embaixo nós somos alma, espírito ou espírito encarnado. Né? Há no homem alguma outra coisa além da alma? Questão 135.
Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Há no homem alguma outra coisa além do corpo e a alma? Resposta: existe o laço que une os dois. Pergunta A: de que natureza é esse laço? Resposta: semimaterial. Isso é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, é através desse laço, que eles estão por enquanto chamando de laço, nós vamos daqui a pouquinho descobrir o que é, né? Por esse laço é que a gente consegue agir no corpo, né? Utilizar, mexer, movimentar e utilizar o corpo de uma maneira geral. Aí vem explicações aqui no Livro dos Espíritos. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou o ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital que os animais. Segundo, a alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, como nós chamamos no Espiritismo, perispírito. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Liga a alma ao corpo. Tal um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Né? Então, ele envolve e modela o espírito a este corpo. O perispírito, ele acompanha a gente nessa matéria e você modela com o teu perispírito, né? Isso você modela o teu corpo, e com o perispírito a alma, né, consegue então movimentar a matéria. Cento e 136. A alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então ele fala aqui, olha, a alma, ele pergunta, a alma independe do princípio vital? E os espíritos respondem, olha, o corpo físico, né? Nada mais é do que um envoltório, uma casca ali, né? Muito grotesca ali de matéria mesmo, aonde o espírito, sim, a alma, né? O espírito vai entrar, vamos chamar de alma então dentro do corpo, vai poder, então, viver aquela vida. Pergunta A: pode o corpo existir sem alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida no corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre alma e corpo. Enquanto que, depois essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Pergunta B: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem.
137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Tem uma observação, ver em Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporiedade e da transfiguração. Tá? Então, tem um assunto mais avançado para falar sobre isso no Livro dos Médiuns, chamado da bicorporiedade e da transfiguração. Tá? Mas é assunto avançado que foge aqui o nosso básico. A resposta é não. Um espírito ele está num corpo só. Não pode ter um espírito em vários corpos. Não existe isso. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. É uma questão de palavras. Olha, que se deve pensar dos que consideram a alma o princípio da vida material, né? Bom, é isso. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por quê? Não tendes uma palavra para cada coisa. Né? Então a resposta dos espíritos foi: olha, você não precisa chamar com o mesmo nome que o outro chama lá do outro lado do planeta. Podem usar palavras diferentes. Podem até enxergar de forma um pouquinho diferente. Um enxerga como uma centelha, o outro enxerga como... um outro chama Deus, o outro chama tudo, né? O tudo. Né? Que diferença faz? São palavras só, né? Que as religiões chamam diferente. O outro vai chamar de Alá, o outro vai chamar de outro nome, mas todos estão se referenciando ao Deus, a força primária, criador de todas as coisas, sabedoria suprema de nosso universo. Então, importantíssima essa questão, né? Para a gente parar de ficar se olhando e competindo entre as religiões. Principalmente nós, que não somos quem está lutando pelo poder religioso ou pelo poder do clero. Né? Nós queremos sabedoria, aprendizado, crescimento sério em direção a Deus. Não é uma briga de clero, não é uma guerra religiosa. Jamais. Precisamos enxergar isso cada vez mais. Parar de comparar as religiões, querer comparar as religiões competindo. Essa é melhor do que essa é pior. Não existe isso. Existem aprendizados diferentes. Todos estamos caminhando. Existem coisas certas aqui, coisas certas aqui, que têm que ser consideradas e valoradas perante Deus. Se estão no caminho de Deus, se estão no caminho do amor, da evolução dos seres, temos que respeitar. Explicação. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo.
Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram, de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos embutidos. Isto resulta na definição da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que o primeiro nós entendamos acerca das palavras. Então, primeiros, ajustem as suas palavras, né, para depois julgar. Mas da mesma maneira que nós lemos no Sinal Verde, né, agora há pouco, lemos na página de hoje no Sinal Verde, o que importa não são as palavras, são o sentido, o sentimento, a direção. Se estamos indo na mesma direção, pode ser que um vá mais retinho, o outro dá mais umas voltinhas, não importa, estamos indo. E tem que ser respeitado. Todos têm que ser respeitados. Estão no caminho do bem. E isso é muito bom. 140 é a última questãozinha de hoje. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, ela é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Muito bom. Aí tem uma questão A, uma pergunta A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição, pergunta Kardec. Resposta. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, a resposta aqui bem clara, né? Dizendo, olha, são espíritos em evolução. Os espíritos que você está dizendo que, os espíritos, né? Não, são espíritos que não são do nível desses que estão passando essa mensagem aqui para ele, né? Que foram, essas mensagens foram passadas para o Kardec, essas respostas todas, né? Por espíritos de luz, por espíritos puros, né? Direcionados e comandados por Jesus, inclusive. Então teve um conjunto de espíritos que, com muita proteção, com muito direcionamento, selecionaram os médiuns e passaram as mensagens para Kardec. Então não foram espíritos quaisquer, é isso que eles querem dizer aqui, né? Bom, pessoal, então hoje a gente fecha aqui na 140, tá? Continuamos, então, na próxima aula, a partir da 141. Encerramos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.